Vou fazer aqui também um react sobre a questão daquele grande evento, né? E a ligação com o Mossad. Vamos ver aqui se as ideias dessa Cibele e Laura vão bater, né? Com o que se compreende aí. Fazendo para si próprio. E o Brasil deveria fazer também para si próprio. E aí que tá. Esta interdependência que os países têm. O que é a interdependência? Olha, eu dependo de você, você depende de mim. Então eu não vou te ferrar e você também não vai me ferrar. Porque se você me ferrar, você se ferra também. Então é uma interdependência. Né? E para você ter essa interdependência e poder se inserir no cenário da geopolítica, para não ser um anão diplomático, para não ser um explorado, como por exemplo o Brasil, você tem que ter o que oferecer, tem que ter soberania, o mínimo de soberania, gente. Não é um conceito abstrato. Soberania não é um conceito abstrato. Soberania você tem que ter um mínimo para você dialogar com os grandes, com adultos na sala. E buscando essa soberania, nesse momento, esses países criam instituições de espionagem. Assim, a China tem, a União Soviética tinha KGB, Estados Unidos a CIA, né? A Inglaterra, o Reino Unido também. A China também chegou a fazer. Olha, falar a verdade pra você, não tenho informações que a inteligência chinesa opera. Lógico que eles têm inteligência, é óbvio isso, né? Mas que a inteligência chinesa opera como as inteligências, como o MI6, como CIA, como o Mossad, de forma tão agressiva em outros países. Eu não tenho essa informação. Você acha que de todas essas aí, qual que é a mais agressiva no mundo hoje? Mossad? O Mossad. É mesmo? Que é a mais sofisticada do mundo, aliás. Mais sofisticado que a dos Estados Unidos? Mais sofisticada que a dos Estados Unidos. Porque o Mossad, ele tem uma perspectiva que está muito conectada com essa ideia de que o Estado de Israel foi criado para defender os judeus, tudo isso que vocês conhecem aí, que a gente chama de indústria do Holocausto, né? Então, ele tem essa perspectiva que todo judeu, em qualquer lugar do mundo, é um potencial sayanim. O que é um sayanim? Sayanim é uma palavra em hebraico que está em plural, que significa colaboradores. Então, todo judeu é um potencial sayan, né? Um colaborador. Não é propriamente um agente do Mossad, mas é um colaborador. Ou seja, ele vai colaborar. Mas depois são muçulmanos que estão invadindo, né? Vai ver o que esses caras estão fazendo na Bahia lá, né? Sujando tudo. É uma verdadeira invasão. O Brasil está sofrendo. São as câmeras de inteligência, né? Que vem de lá. Tá vigiando tudo. Né? Coisa facial, né? Conhecimento facial. É que realmente está invadindo o Brasil. Vocês se ligam aí, né? Tem esse Flávio Bolsonaro aí. O cara é um entreguista. Camisa do Mossad. No caso, acho que foi o irmão dele que tava. Mas também é tudo a mesma merda. Vamos vendo aí essa galera. Com aquilo que ele pode. Se ele é médico, ele vai colaborar dentro ali da sua profissão, dentro do seu espaço, ajudando, de repente, um agente do Mossad que está ferido, né? Mas ele pode também atuar de outras formas, até essas que vocês imaginam. Mas outras agências de espionagem fazem isso também. O KGB tem os seus informantes ali que eles manipulam. Tem os informantes, mas não tem esse apelo do Sayanin, entendeu? Não é todo o povo russo que é um... Não, exatamente, não é todo o povo braço, estadunidense em qualquer lugar que vai ser. É porque às vezes a força, às vezes esses espiões, eles acabam usando as pessoas sem mesmo que elas saibam que estão sendo usadas. Sim, mas o caso da inteligência do Mossad israelense é... Só que no caso ali dos Sayanins, é um conceito que os próprios judeus sabem, né? A pessoa tem consciência disso, sabe? E a consciência dela tá conectada com a existência de Israel e a existência dos judeus, é que eles conectam tudo. Ela se sente obrigada. Não deixa de ser, assim, uma obrigação. Né? Não tô dizendo que todos os judeus são sayanins, né? Não tô dizendo que é isso, mas são potenciais. E tendo eles como possíveis sayanins, mesmo não sendo, e que eles têm potenciais, e sabendo que os judeus não são muitos no mundo, mas que são extremamente influentes, eles estão dentro dos maiores cargos, dentro de todos os lugares do mundo. Exatamente. Exatamente, porque eles mandam no mundo, não tem como, não adianta correr. A estrutura de domínio do mundo, ela é racial, né? Começa ali pelos povo escolhido de Deus, que se bota Deus no meio, a parada já se bota como superior, e anglo-saxônica, saxônica também, né? Americana, europeia, a parada religiosa, racial, financeira. E o resto é a massa, os goi, os pretos, os latinos, os africanos, os árabes, os asiáticos. Moro? Essa é a realidade. Se for haver uma luta de classe um dia, e essa classe foi ignorada, não existirá luta de classe. É porque foram esses caras que foram caras desse meio que criaram o comunismo, que criaram o próprio capitalismo também, tá? Não é que eles criaram em si, mas eles levaram a outro patamar. E eu não sou comunista, mas esses fatos são verídicos, vocês podem verificar, viu? Você pega esses insiders lá nos Estados Unidos, né? Aquele que comprou o Wall Trade Center, que era do setor imobiliário, o Larry Silverstein. Que era um jujuba. Larry Silverstein. Provavelmente esse cara é um Sayan, entendeu? Ele é um colaborador, mas ele não é um colaborador do Mossad. Ele comprou a Aston. É como o pai da Ghislaine Maxwell, né? A mulher do Epstein. O cara era um colaborador do Mossad e deu uma treta lá e o cara morreu. Ele teve uma treta com o Mossad. Isso aí foi no contexto ali da... Antes do ataque terrorista, as coisas já eram dele. Aí teria que ter um vídeo específico sobre ele. Ele... Inclusive o cara dos prédios, né, das Torres Gêmeas,
ele pagou só 15 milhões naqueles prédios, comprou meio que parcelado, né? E botou no seguro muito alto, próximo da época. E ele sempre estava lá, e ele e a família dele que trabalhava lá faltaram no dia, né? Enfim. Ele passou por o domínio da World Trade Center. Né? Será que ele colaborou para implantar os explosivos ali na base ali para derrubar elas? É um... Isso aí, não teve os explosivos, não. É uma possibilidade. Eu já ouvi isso aí, mas aí, agora a gente fala dessas teorias Então, que essa existem. teoria, que não é nem extra-oficial, porque o World Trade Center, né? A gente tem a oficial, a história oficial, e tem a Dos história aviões. não oficial, que é o trabalho interno, o trabalho da CIA, do Bush. E você tem aquela que não entra nem na oficial, nem na extra-oficial, que, ao meu ver, é a que tá mais próxima da verdade. E não é a Sibeli que fala sobre isso. Tem um autor francês, muito bom. O nome dele é Laurent Guénon. Ele é muito bom. Quem me acompanha sabe, porque eu falo sempre dos livros dele. Né? Ele é um dos autores que mostram a possibilidade de Israel estar por trás do 11 de setembro. Como uma false flag, né? Como uma falsa bandeira, que foi ali criado. E tem muitos elementos que mostram isso. Não, a Al-Qaeda sequestrou os aviões. Isso aconteceu. Assim, que false flag Israel é praticamente o mesmo nome, tá na mesma frase, é da mesma família. Né? O Estado Islâmico pediu desculpa a Israel, né? Por uns tiroteios que teve ali na colina de Golã. Ele faz divisa, né? O Estado Islâmico pedindo desculpa. Um filho pedindo desculpa ao pai, né? Então, oficialmente sim, né? Mas Oficialmente. na versão não oficial, a Al-Qaeda não estava dentro daqueles aviões? Essas... É porque eles assumiram, né? A Al-Qaeda assumiu o Então, atentado. essas organizações que saíram da Irmandade Muçulmana, a Al-Qaeda era uma delas, o Hamas também. Né? Eles têm uma influência muito grande, parece até totalmente ambíguo isso, né? Mas tem uma influência muito grande da CIA e do Mossad. Se você pega... isso aí são informações que vocês conseguem, tá, na internet. A influência da CIA e do Mossad na Irmandade Muçulmana. Né? Então, eu coloco sob suspeita todas essas organizações, porque assim, gente, os Estados Unidos financiavam o Estado Islâmico. Isso daí não é nem mais teoria da conspiração. Né? Eles financiavam o Estado Islâmico para poder minar ali aqueles países do Oriente Médio, do Norte. Quem mais combateu esse terrorismo do Estado Islâmico foi o Hezbollah. Da África. Né? Então, o contexto da Síria. Mas quais países que era a intenção dos Estados Unidos minarem? Síria, Líbia. Principalmente os 7 países pós-11 de setembro. É outra questão também que envolve Israel. Esses 7 países pós-11 de setembro, não sei se vocês se lembram da lista do Wesley Clark, o general do Pentágono, que ele fala que apresentaram uma lista, o Pentágono apresentou uma lista, logo 9 dias após o atentado ao World Trade Center, o Pentágono veio com uma lista de 7 países. Esses 7 países, eles também foram, de certa maneira, eles estavam envolvidos ali na atuação do Estado Islâmico. A Síria foi um deles. A Síria, a Líbia. E esses 7 países, o último é o Irã. Nós estamos ainda nessa lista pós-11 de setembro. O último país era o Irã, o penúltimo era a Síria. Então, nessa lista do pós-11 de setembro, eram países onde eles teriam, por exemplo, que os Estados Unidos... Eu já trouxe aqui no canal Teoria, acho que a Operação Anglo-Saxã, né? Que fala que já era previsto esses atentados aí contra o Irã há muito tempo. Israel iam intervir para ter controle sobre esses países. Isso. E só que o que foi criado? Foi criado que esses países hospedavam terroristas. Então, eles, de certa maneira, esses países eram uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Aqui eu vou abrir um parênteses, porque o Trump está querendo classificar o PCC, o Comando Vermelho, como organização terrorista. Isso é extremamente perigoso pra gente. Porque se for... terrorista ou pra gente? Não, pra gente. Por quê? Uma vez que é uma organização terrorista, pode ser uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem nos bombardear. Da mesma forma que bombardeou o Iraque. Da mesma forma que fez no Afeganistão. E ainda assim a gente deveria direitista apoiando esta merda. Deveria sim. Porque entra ali numa questão de segurança nacional, entendeu? De ameaça à segurança nacional. É uma questão que tem que ser resolvida entre nós, não é entre pessoas de fora. Essa é a realidade. Dos Estados Unidos. Se é uma organização terrorista, então os Estados Unidos têm legitimidade para poder bombardear aquele país. Os Estados Unidos não dá ponto sem nó aqui, tá? Aqui no Brasil, não dá ponto sem nó. E nem Não lugar, é não é aqui, É nem uma lugar. negociação, né? Eles querem colocar as bases deles aqui, né? Eu acho que eles conseguem colocar até sem precisar transformar essas facções como terroristas, né? Mas se transformar fica mais fácil. Fica mais fácil fazer intervenção militar. Fica mais justificado. Fica mais fácil É justificar. a forma de justificar, né? Ela tá justificado o porquê dessa base aí, no caso. Exatamente. Você fala do Brasil e é a parte interessante, mas pra gente seguir dentro da lógica que você tá falando, então esse planejamento que a gente chega no conflito do Irã hoje, ele foi planejado desde 11 de setembro, é isso? Muito antes, aliás, né? Você tem ali aquele documento que foi redigido pelo neoconservador Richard Perry. Né? O Richard Perry, ele foi um dos grandes nomes do neoconservadorismo nos Estados Unidos. Essa corrente política dentro dos Estados Unidos completamente filiada a Israel. Né? Aliás, é Israel, segundo as palavras do próprio Bush pai. Né? Quando Bush filho perguntou, pai, o que é esse movimento neoconservador? O que é esses neoconservadores? Ele fala, é Israel. Né? E o Richard Perry, em 1996, ele fez um relatório para o Benjamin Netanyahu, chamado Clear Break. Ele foi um dos, né? Mas não somente eles, outros neoconservadores. E o que era esse relatório? Esse relatório era para que a geopolítica no Oriente Médio fosse reestruturada. Que Israel e os Estados Unidos começassem a pensar para modificar ali o cenário do Oriente Médio. Isso em 1996. Eles já queriam o quê? Aquela ligação, porque o que a gente tem hoje, nesse final desse conflito do Irã, e eu não sei se é isso, é que o Irã é o ponto de interlocução entre, tipo assim, todos os grandes que estão ali, tipo, Índia, China, Rússia, com o resto do mundo. Né? O Irã é que é o ponto de passagem fixo ali, o interlocutor com todo o resto. Essa é uma interpretação, uma leitura da geopolítica baseada nas questões materiais, que é recursos naturais e mercados. Isso. A questão ali do Irã envolve recursos naturais, né? Logo de saída, recursos naturais, e também mercados, que está tudo conectado. Mas tem uma
tem nessa geopolítica de recursos naturais e mercados, a gente trabalha com lógica, né? Pô, o país precisa expandir o seu Estado, que é uma constante da geopolítica, o expansionismo do Estado, porque precisa ter acesso àquele espaço vital, porque precisa ter os recursos naturais, porque precisa ter os mercados. No caso de Israel, ali no Oriente Médio, não existe só esse determinante, digamos assim. Existe uma questão religiosa também. E aí que a gente entra. Religiosa e racial. Não tem como classificar essa guerra aí que eles estão, por procuração, né? Eles estão fazendo sem citar religião e raça. Entra num contexto da geopolítica que é pouco falado, mas que agora está sendo considerado. Agora, no conflito, nessa última escalada, nessa mais recente, né, porque a gente não sabe se vai ser a última, mas nessa recente escalada contra o Irã, do dia 28 de fevereiro para cá, a gente está vendo as pessoas, analistas, prestarem atenção num caráter dessa guerra, que é o caráter de guerra santa. Né? Ou seja, existe um apelo ali de que nós... Inclusive, o Mansur Peixoto, né, que reage aqui no canal, ele tem um vídeo a respeito disso, que é sobre os cristãos, né, os cruzados, uma parada assim. Que ele faz um vídeo a respeito disso. O Zé Cruzada, né? Você pode ir no canal do Mansur, você pode ver, eu não lembro o nome. Mas esses caras, eles estão criando, inclusive tem gangue anti-islâmica que está fazendo a entrega de comida na divisa de Gaza. Bem entre aspas mesmo, né? Uma parada assim suja demais. Nós precisamos tomar esses territórios, nós precisamos destruir o Irã, né? Eles vão falar destruir o regime e tal, mas assim, destruir o Irã. Tem também um contexto ali de destruir o Irã, tal como nós conhecemos. Para que o Israel possa edificar a grande Israel, acho que vocês já ouviram falar, Eretz Israel, que é um conceito bíblico. Né? No bojo disso vem construção do terceiro templo, a vinda do Messias. Né? E parece uma coisa muito fora da realidade, mas se você for olhar os discursos do Likud, do Benjamin Netanyahu, e também do governo Trump, e também do próprio Donald Trump, e principalmente do Pete Hegseth, que é o secretário de defesa dos Estados Unidos, secretário da guerra, né, dos Estados Unidos, você vai ver que eles são pessoas religiosas. Eles se baseiam por questões religiosas. Existe um escândalo envolvendo o Pete Hegseth, que ele virou um pastor e dá culto lá no Pentágono, para militares no Pentágono. Né? Eu tô com uma matéria aqui, se vocês permitirem. Não foi esse que eles colocaram rezando lá pro Trump, sentado, tem uma galera atrás? Cada um fazendo... É uma máfia gigante, cara, é uma máfia gigante. Mas aos poucos a sujeira vai se mostrando, então as pessoas têm que pelo menos se opor. A gente não pode fazer nada de forma armada, pelo menos se opor, né? O discurso. O canal tem esse projeto. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve, comenta. E é nóis, vamos que vamos.